Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados e queridos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Dia de festa, dia de celebração, dia de louvarmos ao Senhor pelas mães. Eu queria começar esse momento com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Em Lucas, no capítulo 2. Lucas 2, 19. Amém? Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Aí eu te convido a dar um pulinho lá no verso 51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É interessante, quando falamos sobre mães, né, nós nos lembramos de Maria. Maria recebeu um anjo e desse anjo uma promessa de Deus, que seria incompreensível para as pessoas, inclusive até para ela mesma no momento em que ela foi abordada pelo anjo. Mas a Maria não saiu gritando aos quatro ventos: olha, um anjo falou comigo, olha, eu vou ser mãe do Messias. Olha, não, ela simplesmente, a palavra fala para nós que ela guardava todas essas coisas e sobre elas ela refletia em seu coração. Quando Jesus é apresentado, Simeão diz algo muito importante: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Talvez ela não compreendesse naquele momento o que tinha sido dito a ela. Mas à medida que o menino ia crescendo no conhecimento, na graça de Deus e também diante dos homens, a palavra lá no verso 51 diz que a sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Isso me leva a refletir, a pensar quantos segredos uma mãe traz no seu coração. Quantas dúvidas uma moça que é surpreendida de repente por uma gravidez traz no seu coração. Como Maria era apenas uma adolescente. Nós não sabemos o futuro dos nossos filhos, mas nós intercedemos por eles. Nós oramos, choramos e entregamos eles nos caminhos do Senhor. E muitas coisas são guardadas no coração. Quantas coisas são guardadas no coração de uma mãe? Quantas coisas, mães, vocês têm guardada no coração de vocês? Dúvidas, medos, alegrias, tristezas, conquistas, perdas, vitórias, derrotas. Quantos sorrisos e quantas lágrimas já não foram derramadas? Só vocês podem saber disso e o Senhor. Eu quero convidar todos a curvar a sua fronte e juntos orarmos ao Senhor. Deus de graça e misericórdia, bondoso, cheio de justiça e paz, que em nome de Jesus, Senhor, este dia de celebração em que nos reunimos, ó Pai, para glorificar o Teu nome e para honrar as mães, Senhor.
possa ser um dia de festa, um dia de alegria, um dia de lembranças, um dia de coração cheio, cheio da presença do Teu Santo Espírito. Corações que trazem histórias que só elas podem contar. Filhos que se orgulham das mães que têm, que louvam a Deus porque o Senhor cuidou de nós desde o início, nos preparando a mãe que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nós queremos engrandecer e adorar o Teu santo nome neste momento. E queremos fazer isso cheios da presença do Teu Santo Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, para falar conosco, para adentrar os corações, para trazer lembranças, para trazer lágrimas e sorrisos, que glorifiquem o Teu nome por uma vida bem vivida, Senhor. Louvamos a Ti, adoramos o Teu nome, e que possamos juntos, ó Pai, exaltá-lo e engrandecê-lo, unindo os nossos corações neste momento para glorificar o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Então que os irmãos se coloquem de pé, que a gente possa começar esse momento de culto, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Para esse próximo louvor, a gente acabou de cantar, né, que grande é o Senhor, Ele é muito digno do nosso louvor. Esse louvor, ele já vem cantar que Ele é o único digno do nosso louvor. Ele é o único digno dessa canção, não só disso, Ele é o único digno de todo o esforço que a gente faz. Quando a gente lê lá em Mateus, que vai falar sobre a parábola, né? Vai falar sobre a questão do insensato. Ele fala sobre o insensato ser aquele que ouve as palavras e não pratica. É como se o alicerce dele fosse firmado na areia. Já aquele que ouve e pratica as palavras já é o sensato, é aquele que firmou bem o alicerce na rocha que é Jesus. Esse louvor ele vem falar muito quando a gente fala: eu vou construir a minha vida em ti, tu és o meu fundamento. Aí é que eu fico pensando, né? Até onde tem sido o nosso fundamento até agora? Será que o nosso fundamento tem sido realmente Jesus? Ou a gente tem firmado as coisas no mundo porque é mais fácil? Porque no mundo não tem esforço. No mundo você só age. E nem age muitas das vezes, né? Quando o chamado para Jesus é justamente outra coisa. É o chamado primeiro para a renúncia da sua vontade. Depois você tem que tomar a sua cruz. Em Lucas ainda vai falar que você tem que tomar ela todos os dias. E depois de tudo isso você segue. Quem segue, primeiro, segue atrás. Você não segue do lado. Você não segue na frente. Falando assim: não, Jesus, é por aqui. Não. Você segue atrás. Aonde Jesus vai, você vai. Só que para isso você tem que saber para onde Jesus vai. Isso é uma questão de intimidade, é uma questão de ler a palavra, não só ler, também praticá-la. É uma vida de oração. Para você falar, eu sigo Jesus, você tem que saber primeiro para onde Jesus está indo. Senão, quem você está seguindo? Quando você fala, eu sigo Jesus, para onde Jesus está indo? Boa pergunta, não sei. Então você não está seguindo realmente Jesus. Então quando a gente canta esse louvor, que a gente possa cantar de coração. Quando a gente falar, eu vou construir a minha vida em ti, o Senhor é o meu fundamento, que Ele realmente seja o nosso fundamento. Que não sejam palavras vazias, não seja só mais um versículo que a gente lê. Seja realmente algo que a gente vive. Para a gente poder realmente falar, eu sigo Jesus. Para onde Jesus vai? Para o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem outro caminho. Ele é o caminho. Amém? Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus.
Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos, Senhor. Seja a única construção na qual nós baseamos a nossa vida. Alcança-nos, Pai, para o louvor da Tua glória. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Que possamos construir as nossas vidas baseadas no fundamento que é Jesus Cristo. Que o seu amor, que a sua graça possa ser aquilo que nos ensina dia após dia a amá-lo, a nos entregar profundamente a Ele. Que tudo possa ser baseado na vida dEle. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és. Queremos ver Jesus, meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Amém. A gente vai passar agora para o momento de ofertas. Amém. Irmãos, queria compartilhar com os irmãos. A gente vai ler 2 versículos. 3, mais ou menos. Primeiro está em Gênesis 4, a partir do 3. Amém? Eita, que eu vi um amém só, rapaz. Agora foi uns 3. Amém? Opa, beleza. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Por sua vez, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. E o outro versículo que eu quero também compartilhar está em Colossenses 3, 23 e 24. 23 e 24? 23 e 24, isso aí. Que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E assim, irmãos, a gente tem um exemplo de oferta de Caim e de Abel, onde, se vocês olharem lá em Gênesis que a gente leu, só fala que Caim entregou a oferta para o Senhor. Não houve um cuidado. Já Abel, ele separou a parte mais gorda do rebanho, tudo que ele tinha de melhor para entregar. Em Colossenses, Paulo nos diz para que tudo que a gente fizer, façam com o coração. Isso inclui essa parte da oferta. Isso inclui tudo que você faz na sua vida. Você está colocando o seu coração em tudo que você está fazendo? Porque todo mundo está careca de saber que o Senhor não precisa da oferta. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. O que precisa é o nosso tempo, para que a gente consiga manter a manutenção, tudo que... o lugar que a gente está sentado nesse momento. Mas o Senhor, Ele olha a oferta do coração. Então, se você entregar a sua oferta, mas o seu coração não estiver nela, se você não está colocando o seu coração, não vale a pena. É como se fosse a oferta de Caim, em que só foi uma coisa que você entregou porque falaram que eu tinha que fazer, mas não houve realmente um coração sendo colocado naquilo. Então, irmãos, em tudo que fizerem, façam de coração. A gente vai orar agora pelas ofertas e depois a gente vai conduzir mais um louvor enquanto os irmãos podem trazer as suas ofertas. Amém? Senhor, meu Deus eterno Pai, obrigado, Cristo, por esse dia. Obrigado pela Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, Pai. Deus, que o Senhor possa estar colocando a Tua mão, Deus, sobre as ofertas que virão, para que ela seja abençoada, para que ela venha a fortificar a nossa igreja, a igreja física, e fortificar o nosso coração, porque que possamos entregar essa oferta de coração, Pai, e não só entregar por entregar, Deus. Então eu te peço para que o Senhor abençoe aqueles que vão trazer, aqueles que também não vão trazer, que o Senhor abençoe, e que o Senhor possa tratar no coração, Pai, de cada um. Santo e poderoso é o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se colocar de pé, a gente vai conduzir mais um louvor. E aqueles que quiserem trazer suas ofertas, podem trazer. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. A casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou.
Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Faz oração. Ora. Agora. Vai. Então agora, para esse último louvor, para esse último momento, peço que todos se sentem agora. A gente vai fazer uma pequena homenagem agora para as mães. Então peço que... Então peço que as irmãs possam se assentar agora, que a gente vai fazer uma última oração para encerrar esse momento de louvor, e aí a gente vai fazer a nossa homenagem para as mães, amém? Senhor Deus, eterno Pai, te oro e te agradeço, Pai, por cada irmão que está aqui, por cada louvor que foi cantado, Pai. Creio que o Senhor se faz presente e que cada louvor foi cantado para o Senhor, Deus. Santo, santo é o Senhor. Eu te oro e te agradeço por esse momento, porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias, porque o Senhor é grande, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Que nós possamos todos os dias ter isso na mente, que nós possamos todos os dias construir a nossa vida em Ti, Deus. Que o Senhor possa ser o fundamento das nossas vidas, Pai. Eu te oro e te agradeço, que o Senhor continue falando conosco nesse momento que nós vamos ter de culto, nessa palavra, e que tudo seja guiado pelo Senhor somente, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, irmãs, esperamos que as irmãs gostem da música. É só uma singela homenagem. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, amém?
vezes teve que chorar pra me ver sorrir. Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe, tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe, tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quer. Papai do céu, proteja a mamãe, minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Aleluia. Feliz Dia das Mães, igreja. Feliz Dia das Mães, que Deus os abençoe cada vez mais. Aleluia. Muito bom. Aviso da semana: terça-feira às 20 horas, oração aqui na igreja. Quinta-feira, estudo bíblico. A gente está no capítulo 7 de João. Tá bom? Então, 7 não, 8, né? A gente que terminou o 7. Capítulo 8 de João, então, na quinta-feira. Você já pode ir lendo, colocando ali as suas dúvidas, e quinta-feira a gente conversa. Tá bom? Mães e mães. O que dizer das mães, né? Tem muito tipo de mãe. E eu queria chamar a primeira mãe. Qual é a primeira mãe? Cadê a primeira mãe? Quem é que está com a mãe número 1? A número 1. A número 1? Vem aqui, irmã. Graça e paz, amém, irmãos? Fui um exemplo de fé, perseverança e oração. O desejo de ser mãe era intenso em meu coração. Eu não desisti e no altar do Senhor por várias vezes clamei. Recebi a bênção de ser mãe e o meu filho consagrei. Quem sou eu? Amém. Glória a Deus. E que nós possamos, ser essa Ana para a honra e glória do nome de Jesus. Amém?
Amém. Quem é a mãe número 2? Eita, nós. Essa mamãe é linda. Vivi num tempo difícil, pois os meninos não eram bem-vindos. Mas Deus me deu um filho, e ele era muito querido. Deus me deu sabedoria para o meu filho da morte livrar. Meu filho cresceu e foi chamado por Deus para o seu povo libertar. Quem sou eu? Joquebede. Amém. Ana e Joquebede. Qual é a mãe número 3? Cadê a mãe número 3? Cadê a mãe número 3, gente? Quem está com o número 3 aí? Tem o número 3, não tem? Entreguei. Foram 4 papeizinhos. Quem é o número 3? Quem é o número 3? Dona Maria. Quem é o número 3? Meu esposo era sacerdote. Meu esposo era sacerdote. Com alegria, não tínhamos filhos e já estávamos avançados em dias. Mas Deus nos abençoou e um filho nos deu para amar. Meu filho chegou para o caminho de Jesus, preparar. Quem sou eu? Isabel. Muito bem. Muito bem. E a mamãe número 4? Eu ia vindo, o primeiro, aí depois minha menina me chamou e falou, não, sou eu 4. Ainda tão jovem, o Senhor me ofereceu. Fui escolhida para ser mãe do Filho de Deus. Meu espírito se alegrou e fui agradecida. Todas as gerações me chamam de bem-aventurada. Quem sou eu? Amém. Esse era o mais fácil, né? Esses foram 4 tipos de mães, né, que nós vemos nas Escrituras, que atravessaram histórias e as histórias delas acabaram se encontrando e culminando no Salvador Jesus, né? Mas agora eu quero aproveitar para fazer aquele sorteio. Já vamos adiantar logo o sorteio, né? Para ninguém ficar ansioso ou ansiosa. Eu vou dizer, deixa eu ver. Três números, vai. Vou dizer 3 números, essas 3 pessoas vêm aqui, tá bom? Mas antes, deixa eu fazer uma coisa. Antes de eu fazer o sorteio, deixa eu chamar a Dinalda aqui na frente. As pernas já tremem, segundo ela. Por que você está aqui? Acho que é do meu aniversário, né? Que ele foi ontem. O aniversário da Dinalda foi ontem. Lembra que a semana passada a gente falou que ela ia fazer aniversário essa semana, só que ela não estava aqui conosco. Então a gente não pôde orar por ela. Então ontem eu acho que esquecemos, né? No meio da confusão do Dia das Mães, do corre-corre e tudo mais, a gente acabou esquecendo de dar parabéns para a irmã no nosso grupo do WhatsApp. Então hoje a gente vai retroagir, a gente vai fazer oração por ela e depois você pode cantar o parabéns para ela, tá bom?
Senhor, nós te agradecemos pela vida da Dinalda, Pai. Ela é bênção em nosso meio. Nós cremos que o Senhor tem trabalhado no coração e na vida dela. Rogamos que o Senhor a fortaleça em nome de Jesus, diante das dificuldades, das lutas, dos problemas que ela enfrenta em sua vida. Que o Senhor abençoe o seu lar, ó Pai, que ali ela seja uma luz, Senhor, que ilumine e que irradie a glória do Senhor, Pai. Abençoa ela no seu trabalho, na sua vida financeira, nas suas emoções, na sua saúde emocional. Restaura a tua filha para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos agradecidos, ó Pai, porque o Senhor renovou o dom da vida com a tua filha, Senhor. Agradecidos estamos em nome de Jesus, Pai. Amém. Agora você pode cantar o parabéns para ela ficar envergonhada. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigada a todos. Amém. Amém. Então eu vou chamar o número 10. Alguém pegou o número 10? Dê os seus números aí, gente. Ninguém tem o 10? Número 17. 7. Fica aqui do meu lado. Número 3. 3. Número 25. Agora só falta chamar o Alex, vai. Número 18. Felipe. Ah, é? Número 2. Pronto. 4 pessoas. Tá ótimo. Aí você fica ali na sequência que eu chamei, né? Agora é o seguinte. Eu perguntei quem gostaria de participar, né? Aí perguntei, tem que falar, quem quer participar? Ah, mas não é só para as mães, quem quer participar? Que povo teimoso. Eu me lembro. Você vai contar algo, uma experiência boa, uma lembrança, algo que marcou a sua vida como mãe. Como mãe. A Luísa vai dizer, eu me lembro, e vai contar uma experiência que marcou a sua vida como filha, na relação com a sua mãe. Entenderam? Mesmo esquema para os dois. Felipe, eu me lembro. E aí você vai lembrar de algo, vai contar para nós algo, uma lembrança que você tem que marcou a sua vida com a sua mãe. Soninha, mesma coisa. Tá bom? Como mãe. Você como mãe, porque você é mãe. E eles 3 como filhos. Com a experiência que eles tiveram com a mãe. Tá bom?
pensando na minha trajetória de vida, eu acho que os momentos que mais me marcaram como mãe foi saber que eu seria mãe. Porque eu nunca imaginei que seria mãe. E eu pedia para Deus para não ser, porque eu não saberia cuidar dos filhos. Eu falava, Senhor, eu não vou saber educar, não vou saber criar, não vou saber cuidar deles. Cuidar, de tirar a sujeira, cuidar da higiene, da alimentação, eu saberia cuidar, porque eu cuidava dos irmãos. Mas a responsabilidade de instruir, de orientar, de educar, de ouvir, de acolher, eu não saberia. E aí, quando foi em setembro de 1999, eu fui agraciada com a informação de que eu seria mãe pela primeira vez. Foi terrível. Foi terrível. E foi ao mesmo tempo chocante. Porque aquilo que eu pensava que eu não poderia, eu iria desenvolver. E depois, passou, desenvolveu. Penso que eu fui uma mãe razoável, porque eu aprendi a ser mãe quando o Ícaro nasceu. Eu não tinha a ideia de ser mãe antes. Eu era a irmã mais velha. Eu tinha, às vezes, para mim, a responsabilidade de ser mãe, mas eu não era mãe. A responsabilidade geral do filho, que as mães sabem que tem, não era minha, era da minha mãe e do meu pai. E eu tinha que ser mãe. Depois, o mesmo sentimento, quando eu já estava mais sossegada, namorando o marido, já tinha pensado, nossa, estou conseguindo. Ele tem 12 anos já, está vivo, está instruído, não me faz passar vergonha. Aí, em abril, dia 14 de abril do ano de 2012, eu recebi mais uma informação de que eu seria mãe novamente. Da Luísa. E veio novamente, eu falei, meu Deus, mais um filho. Agora, mais experiente, só que no mundo do jeito que está, com tantas coisas acontecendo, eu trabalhando fora, quem vai ajudar a cuidar? Mas eu acho que essas duas experiências foram assim, e eu falo para eles até hoje, muito marcantes na minha vida. Então foi quando eu soube que eu seria mãe, que a responsabilidade pesou, mas não é um peso, também é fadigante, mas também é um peso gostoso, porque quem de nós, seres humanos, Deus criou com o dom de gerar uma vida dentro da sua vida, de durante 9 meses bater 2 corações, 4 pulmões, 2 intestinos, já pararam para pensar nisso? Durante 9 meses dentro da gente. 2 cérebros. Nós somos 2 pessoas durante 9 meses. Um serzinho ali dependendo da gente. E aí quando nasce, nasceu. Mas aí agora é totalmente vulnerável. Se não é você, por aquela coisinha pequenininha, lindinha, quem será? Aí a primeira infância, o primeiro dente, a primeira palavra, o primeiro passo, o tombo quando cai, bate a testa e cria o galo. Quando vai para a escola. Que aí vai para a escola e nem olha para sua cara. Os 2 foram assim. Tchau, mãe. Nem olharam para trás, não choraram, não se intimidaram, nem nada. Os 2 foram assim. E aí a gente fica, nossa, nem ligou para mim. Nossa, meu Deus! E aí quando cresce, quando começa a ficar adolescente, quando trabalha fora. Quantas fases? Então, eu acho que esses 2 momentos resumem mais ou menos a minha grande experiência minha grande sensação de como ser mãe, porque a partir dali
vieram muitas outras. Muitas outras. Muitas. E eu louvo a Deus por isso. Um momento que marcou para mim, sendo filha da minha mãe, foi, acho que um momento meio besta para as outras pessoas, mas eu acho que marcou muito no meu coração. A gente estava conversando na cama dela, no quarto dela, e a gente começou a brincar. Aí ela rolou na cama e a gente ficou rindo e brincando uma com a outra. E aí eu vi a minha mãe como uma criança ali. Nós duas brincando, não era mãe e filha, mas sim amigas. E aí marcou muito para mim. Oi. Olha, de todos os momentos que eu tive até agora, o mais marcante de todos foi quando, lá para 2016, 2017, eu já estava aqui, os irmãos lembram disso, provavelmente, mas a minha mãe estava internada porque ela sofreu um infarto. E aí era aquela incerteza de volta, não volta, volta ou não volta. E chegou o momento que falaram assim, sua mãe vai ter que fazer a cirurgia. E aí o mundo caiu ali, né? Eu nunca tinha pensado nisso antes. Foi literalmente o primeiro susto, que eu acho que eu posso falar assim, foi o primeiro susto sincero que eu tomei. E como quem não quer nada, né? Eu tinha ido para a escola, ela ainda não estava em casa. Aí eu voltei, só que a primeira pessoa que eu vi quando eu voltei era ela, deitada na sala, porque a cirurgia tinha dado certo. Foi esse o momento mais marcante que eu tive até hoje. Espero que você não me dê outro susto assim, tá? São muitos momentos que marcam, né? Mas eu acho que até para ela, para minha mãe, marcou na década de 90. Nós íamos muito às vigílias lá no Vale da Bênção. Não sei se os irmãos conhecem. Até hoje tem, mas antigamente, quando a gente frequentava a igreja paulistana, nós íamos muito no Vale da Bênção. E era uma bênção as vigílias lá. Dá vontade de não sair mais. E a minha mãe, ela teve um diagnóstico de um orifício no crânio, né? Ela tinha um exame que tinha eu não lembro quantos centímetros. A senhora lembra, mãe? Quantos centímetros? Quantos centímetros tinha no exame lá, o buraquinho no cérebro? Eu não lembro. Eu não lembro, mas a gente tinha esses exames todos. E o médico não sabia explicar o porquê que minha mãe tinha esse pequeno furinho no cérebro e não podia. E se fosse realmente constatado que ela tivesse esse buraquinho, não tinha muito o que fazer. Não tem como você pegar lá e colocar alguma coisinha nesse buraquinho dentro do cérebro, né? E a gente ficou naquela angústia. E eu lembro que a gente foi nessa vigília do Vale da Bênção, estava lotado. Nós fomos com o pessoal da igreja paulistana, e teve um momento em que o pastor que era presidente, né, do Vale da Bênção naquela época, ele chamou as pessoas que estavam doentes para frente. Falou, vamos orar pelos irmãos que estão debilitados. E eu lembro que a minha mãe falou assim, eu vou lá, vou receber oração. E ela foi lá na frente, e o pastor estava impondo as mãos, orando, né? E ele colocou a mão na cabeça da minha mãe, e ele orou. Falou, Senhor, abençoe. E eu fiquei ouvindo a oração do pastor. E ele falou exatamente as dificuldades que minha mãe estava tendo. E eu tinha certeza que naquele momento minha mãe tinha recebido um milagre. Não foi uma cura, foi um milagre. A minha mãe saiu daquela vigília, nós saímos, minha mãe fez um exame dias depois, ela não tinha nada, irmãos. Ela não tinha nada. Aí o médico falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o buraco fechou.
Então, eu, enquanto filha, é algo que me marcou, porque na década de 90, minha mãe não tinha 40 e poucos anos, era muito nova. E eu acho que isso chocou também não só a mim, como meus 2 irmãos. Foi algo muito complicado para a gente administrar. Porque é algo que, se fosse constatado, ia ser muito difícil a gente levar essa situação, né? Era por Deus mesmo. Então, algo que me marcou foi um milagre que minha mãe tem para contar. É isso aí. Amém. É bom compartilhar, né? Alguém gostaria de compartilhar sem sorteio? Por livre e espontânea vontade? Não? Então tá bom. Então vamos para a palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que envolve uma abelha e uma cabra montanhense. Uma abelha e uma cabra montanhense. É uma história bem conhecida. Muitos de vocês conhecem essa história. Quero pedir para você abrir a palavra do Senhor lá em Juízes. Juízes, no capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos, mas a gente vai trabalhar o capítulo 4 e 5, tá bom? Vai ser algo rápido, se Deus permitir. Juízes capítulo 5, é onde a gente vai fazer a leitura de alguns versículos iniciais. Tem abelha e cabra montanhense nessa história. Todo mundo achou o livro de Juízes aí ou não? Amém ou ainda não? Juízes, capítulo 5, vamos ver aí a partir do verso 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre os 40.000 de Israel. Verso 12. Desperte, Débora, desperte. Desperte, desperte, e rompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os prisioneiros, filho de Abinoão. E o verso 24. Que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. A cara de alguns esperando a abelha e a cabra montanhense foi pior agora, né? Tipo, e aí, mas cadê a abelha? Cadê a cabra? Hoje, irmãos, nós vamos falar um pouquinho, né, aproveitando que nós hoje estamos celebrando o Dia das Mães. É um dia de reconhecimento, de gratidão e honra àquelas que são, muitas vezes, uma coluna de amor, de firmeza e de fé nos nossos lares. E então nós gostaríamos de compartilhar a história dessas 2 mulheres, Débora e Jael. Elas são figuras que se destacam aqui no meio de uma história muito interessante, em que já há aproximadamente 20 anos o povo de Israel vivia em opressão por causa do povo cananeu. E aí a gente vai lá no capítulo 4, que a gente vai destrinchar um pouquinho dessa história. O rei cananeu era chamado Jabim, e o seu comandante, o comandante do exército era Sísera. Por 20 anos o povo de Israel vivia sem liberdade, oprimido, sem esperança, sem alegria.
e com peso enorme, por ser escravo de um povo como os cananeus. E isso é fruto do quê? Da própria covardia ou incapacidade ou indisposição de homens que viviam ali. Porque o texto que nós lemos fala de aproximadamente 40 mil homens. E o texto, como falou lá no verso 8, quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre os 40 mil de Israel. O povo de Israel, como é característica do livro de Juízes, cada um fazia o que achava que era certo. E assim acontece também em muitos lares. Quando cada um começa a fazer o que acha que é certo, o bicho começa a pegar dentro de casa. E assim acontecia com o povo de Israel. E esse povo ficou 20 anos oprimido porque começou a escolher deuses, a servir, honrar e adorar outros deuses. E é interessante quando a opressão, o sofrimento bate à porta, alguns se acomodam, alguns não têm forças para se levantar e tomar a atitude necessária. Mas diante de mais de 40 mil homens, né? Fico pensando, rapaz, mais de 40 mil homens, não teve um que teve coragem de buscar o Senhor para assumir a posição de liderança que o povo necessitava naquele momento. E o que aconteceu? Deus, ele olha o sofrimento do povo, ele escuta o sofrimento, as dores, os anseios, um povo perdido. E ele encontra no meio daquele povo um coração disposto. E o coração que ele encontra não é um coração de um guerreiro, mas é um coração de uma mulher, de uma mãe. E ele escolhe esta mulher, o que, principalmente naquele tempo, era uma vergonha terrível para os homens. Porque era a primeira vez que uma mulher estava liderando o povo de Israel. E Débora, ela é tal da abelha que eu falei para vocês. Débora quer dizer abelha. E quando nós observamos as características das abelhas, elas são organizadas, inteligentes, trabalhadoras, corajosas e têm muita força. Uma abelha pode carregar 300 vezes o seu peso. Falei, rapaz, mas a abelhinha é forte, né? Quando eu estava estudando isso, eu falei, menino, mas a abelha carrega esse peso, estou 300 vezes o peso dela, eu não consigo levar 2 vezes o meu. Né? E aí eu falei, caramba. Nesse tempo, a palavra do Senhor fala para nós, não se encontrou essas características em nenhum daqueles 40 mil de Israel. O capítulo 4, verso 4, diz que naquele tempo Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava ou liderava a Israel. Nem o Lapidote não se habilitou a querer, né, assumir a responsabilidade. Ficou escondidinho atrás da Débora. E o mais interessante é que quando a gente olha Deus levantando Débora, Débora se tornou profeta, juíza e líder militar. Com mais de 40 mil homens, Deus escolhe esta mulher e faz dela profeta, que a palavra vai falar para nós. Aí no verso 4, capítulo 4, verso 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. E aí onde é que está ela como líder militar? Quando ela chama Baraque, que era o comandante do exército, ela fala pelo Senhor, como profeta, lá no verso 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena,
que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo e seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos. Ela recebe a palavra do Senhor e age como profeta. Levanta o soldado e fala: olha, Deus mandou dizer para você ir, separa os homens e vai para a guerra, que Deus vai colocar o exército inimigo nas tuas mãos. Profeta, juíza, e agora líder militar. Por quê? Olha o que o Baraque fala para ela. No verso 8, Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se não for, eu não vou. Homem bom da bexiga esse, né? Ó, tem uma guerra que vai ser travada com soldados, homens fortes e valentes e tarará, 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 e Deus mandou dizer para você que Deus vai entregar o seu inimigo nas suas mãos. Ah, tá bom, mas eu só vou se você for comigo. Falei, mas rapaz. Aí o que acontece? Ela responde no verso 9: tá bom, eu vou com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E aí lá no final do verso 10, vai dizer: 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele também, porque senão ele não ia. Ele fala, mas rapaz, é algo que a gente olha assim, né, e fica pensando, mas o cara forte, né, treinado para ser um soldado, era o comandante do exército, já tinha a palavra do Senhor revelada por Débora: olha, vai que, é garantido. Tipo, ó, vai, joga esse número na Mega Sena que Deus mandou e você vai ganhar. Não tem como errar, entendeu? Mas o cara, não, só vou se você for comigo. E o que a gente aprende com essas passagens, com essas coisas aqui? Que uma mãe precisa julgar com sabedoria e liderar com coragem. Uma mãe, ela precisa ter sabedoria para poder julgar, para poder discernir o que está acontecendo. E para poder liderar a sua casa, uma mãe precisa ter coragem. Por quê? Porque a Débora, ela em momento nenhum falou assim: eu sou juíza, eu sou profeta do Senhor. Não, ela não falou nada disso. Ela não chegou dando carteirada, mas eu que sou juiz aqui, eu sei o que é certo. Não. Eu sou profeta, sou eu que falo. Não, ela também não. Eu que sou a líder do exército, também não falou isso. Você lembra do que a gente leu? Que ela disse? Lá no capítulo 5, verso 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel, ou seja, os homens já tinham desistido, já tinham abandonado, já não estavam mais, se preocupando com o problema todo, até que eu, Débora, me levantei. Mas ela não se levantou como juíza, profeta ou líder de um exército. Levantou-se uma mãe em Israel. Ela se levantou como uma mãe. E essa é a grande diferença. Isso nos mostra que a liderança de Débora não era algo autoritário, mas era uma liderança acolhedora, uma liderança que instrui, que estabelece limites, que organiza, que direciona, que pega aquele que está perdido e fala assim: senta aqui, meu filho, deixa eu dizer para você o que está acontecendo. Está acontecendo isso, isso e isso. Senta aqui, você está com esse problema? Vamos enxergar de outra forma. Você está muito bravo, espera aí, vamos nos acalmar. Eu estava lendo ontem, o pessoal colocou lá várias características de uma mãe crente. A mãe crente é aquela que sempre tem um louvor, sempre tem um versículo para falar para você. No meio do caos, ela vem com um versículo, ela tira não sei de onde, mas ela vem.
Aí ela está sempre cantando um louvor lá, que você fala, rapaz, mas de onde que arrumou essa aí, que essa daí eu nunca tinha ouvido. Né? São formas como Deus vai trabalhando nestas mães. E Débora decidiu que precisava fazer alguma coisa, gente. Muitas vezes nós vemos a nossa casa em ruínas. E a gente fala, deixa para ver o que vai acontecer. Porque o marido isso, o marido não faz, o marido não vai, o marido não tá, o marido não sei o quê. Por quê? Porque tem muito homem que é dose, viu? Vou falar para vocês, tem uns homens que são complicados. Eu ia falar um negócio aqui, mas é melhor não falar, senão vou arrumar confusão depois. Mas, muitas vezes, irmãos, falta a presença do homem no lar. Falta a presença do homem ser homem no lar. Estava vendo que 1 em cada 4 crianças não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Por quê? Porque o pai é covarde, ele só sabe fazer, depois vai embora. 11 milhões de famílias são lideradas por mulheres, porque os homens não estão a fim de liderar nada. Se acovardaram, como o próprio texto fala, desistiram. E os números pioram e aumentam se a criança, porventura, tiver alguma síndrome, alguma deficiência. Aí é que realmente o cara some. O problema é que também tem muitas mulheres que têm filhos, mas não são mães. Porque às vezes, né, a gente sempre pensa, eu vi a Débora falar assim, eu aprendi a ser mãe quando o Ícaro nasceu. Mas tem mulheres que não aprendem a ser mãe quando o filho nasce. Ela simplesmente larga, manda para adoção, manda para a mãe dela cuidar, a avó que vai cuidar do meu filho, né? A avó, a bisavó, a vizinha, a tia, a irmã, mas ela mesmo não. Porque ela só pôs no mundo, ela foi, fez e largou. Aí outro vem, faz, larga, e vai fazendo aquele monte de filho, mas não cuida, não é mãe. Ser mãe é muito, mas muito diferente de simplesmente botar alguém no mundo. Da mesma forma, ser pai também não é só fazer o filho ir embora. Tem homem que não nasceu para ser pai. E tem mulher que não nasceu para ser mãe. E a gente precisa entender essas questões. Quando a Débora fala, até que eu me levantei, e levantou-se uma mãe em Israel. Por quê? Porque o povo estava com uma adoração errada, com um sentimento errado, perdido, sem saber o que fazer, acovardado diante da situação e acomodado por causa da opressão, porque a gente se acomoda até no meio da opressão. Até que alguém tem que tomar uma decisão. Às vezes a gente fala, mas como é que é a sua casa? Meu marido não faz, meu não sei o que, então faça você. Deus escolhe você para levantar e capacitar. Como a Débora aqui, esta abelha trabalhadora, inteligente, organizada, corajosa, forte. Deus olha e vê isso no coração dessa mulher, que convoca esse rapaz aí, o tal do Baraque, e o inspira a ir à guerra, à luta. Vamos lá, rapaz, levanta, vamos, você é o comandante do exército, Deus já te colocou o inimigo nas mãos. Dá a ele fé, firmeza, discernimento espiritual, e além de tudo ela ainda tem que ir junto com ele, porque ele sozinho não sente firmeza de ir. E o que a gente aprende? Qual a lição que essa mãe nos ensina? Que em tempos de crise, Deus levanta mulheres sábias, espiritualmente sensíveis e corajosas. Sábias, espiritualmente sensíveis e corajosas, para liderar a sua família, para liderar o seu lar. Por quê? Porque todo aquele que vai a Jesus, Jesus de maneira nenhuma lança fora. Uma mãe que vai aos pés de Jesus, clamar pelos seus filhos, clamar pelo marido, clamar pela sua casa, pelo seu lar, de maneira nenhuma Deus vai falar assim, vai embora, não quero saber.
Não, ele acolhe, e ele fortalece, e ele instrui, ele dá direção, ele dá o quê? O Espírito. Mães são chamadas não apenas para cuidar, mas também para guiar os seus lares com sabedoria divina. Por isso que o texto em Tiago fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor e Ele vai dar generosamente. E então a guerra rolou, a Débora foi junto com o Baraque, o pau cantou na casa de Nóquia, e aí o Sísera levou os seus 900 carros de guerra, e a casa caiu para ele, perdeu, mas perdeu feio. Teve que sair do carro de guerra, sair correndo, fugido. Encontrou uma casa onde Jael estava sozinha. E aí ele fala para ela escondê-lo ali. Jael, quem é Jael? A cabra montanhesa. Jael quer dizer cabra montanhesa. E aí eu fui pesquisar quais são as características de uma cabra montanhesa. Você sabe o que é uma cabra montanhesa? É aquelas cabras que saem escalando aquelas paredes assim, parede reta quase, ela sai escalando. Você olha e fala: mas rapaz, como é que essa cabra subiu? Aí nem eu consigo subir, a cabra vai. As características da cabra montanhesa: ela se destaca pelo seu equilíbrio e agilidade em locais perigosos. Podem se tornar muito agressivas quando sentem que o seu território está ameaçado. Sísera, comandante do exército cananeu, vai se esconder na casa de Jael, que estava sozinha. Ele entra e fala para ela: me esconda. Aí ela: não, vem aqui, vou te esconder sim. Aí vai: estou com sede, me dá um copo d'água. Água não põe leite, não dá leite. Cabra não põe leite, água, né? A cabra dá o quê? Leite. Aí a Jael dá o quê para ele? Água? Não, ela dá leite. O cara está lá, cansado, estressado, fez uma baita corrida para fugir do povo de Israel que estava matando todo mundo. Aí se escondeu lá, ela cobriu ele, botou a cobertinha que nem uma criança. Toma, cobertinha para esconder você. Você quer água? Não, água não tem, mas eu tenho uma jarra de leite, toma aqui. O cara tomou um leitinho, estava coberto. O que ele fez? Tirou aquela sonequinha. O que a Jael fez? A Jael foi, com toda a calma do mundo, pegou uma estaca e um martelo e fincou na cabeça de Sísera e cravou ele no chão. Você fala: mas rapaz, você imagina um assassino, um ladrão entrar na sua casa, você está sozinho, ele fala para você: me esconde. Ela foi lá e escondeu. Deu o que ele precisava. Na hora que o cara começou a roncar, toma, pau! Matou. E aí o que acontece, irmãos? A Jael, vocês sabem que nos tempos antigos você tem a lei da hospitalidade, não é verdade? Quando alguém pede para se hospedar na sua casa, você tem que dar do bom e do melhor para essa pessoa. Tanto que em várias passagens a gente vê que os caras, lá em Sodoma e Gomorra, quando o anjo chega e os caras querem violentar os anjos, o Ló fala para ele: não, pera, eu dou a minha filha para vocês, que é virgem, mas não mexam com os meus hóspedes. Eu tenho um compromisso e uma responsabilidade com eles. Aí a gente pensa: rapaz, mas o que aconteceu com a hospitalidade aqui? Então, ela usou de uma lei por outra. Por quê? Também na casa de uma mulher que está sozinha, só pode entrar ou o marido ou o pai. Qualquer outro homem é proibido adentrar a casa de uma mulher que está sozinha. É o que a lei dizia. Então ela se protegeu na lei porque ele invadiu a casa para se esconder. Eu estava sozinha, meu marido não estava, meu pai também não. E eu estava apenas me protegendo.
Legítima defesa, irmãos. O que a Jael ela nos ensina? Porque ela não era uma guerreira, ela não era uma juíza, ela não era uma líder, ela só era uma mãe, que estava em casa sozinha. E ela foi decisiva na vitória de Israel. Por quê? Porque ela matou o líder do comandante inimigo, dos exércitos do comandante inimigo. Qual a lição que a Jael nos ensina? Muitas batalhas são vencidas no ambiente do lar, de forma silenciosa e estratégica. Mães como Jael são vigilantes, protetoras e determinadas. E as suas ações, mesmo que discretas, têm um grande impacto na vida espiritual da sua família. Isso é o que a Jael nos ensina. Muitas vezes, irmão, a gente está querendo ganhar a luta, gritando, batendo, xingando, reclamando, murmurando, e não é assim que a gente ganha. É no silêncio, é na oração, é na estratégia. E muitas vezes a gente quer ganhar as lutas do lado de fora, mas os nossos problemas, as nossas lutas, a gente começa vencendo em casa. Se a gente perde a luta em casa, no cuidado, na orientação e na direção dos filhos, a gente já está lascado. Porque a gente muitas vezes fala assim, mas fulano é ladrão, o outro é corrupto, o outro é mentiroso, o outro é assassino, o outro é não sei o quê, mas ele saiu de algum lugar, não saiu? Ele saiu de um lar, ele saiu de uma casa. E quando nós perdemos a batalha em casa, isso vai refletir do lado de fora. Que é o que às vezes a gente fala aqui. Se nós, não vencermos a luta no nosso lar, isso vai refletir na vida da igreja. Isso vai refletir no seu trabalho. Isso vai refletir na sociedade. Se não instruirmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, se não zelarmos em oração pela vida deles, isso é só o reflexo do nosso fracasso em casa, do nosso fracasso no nosso lar. O medo todos nós temos quando começamos. A Débora compartilhou, quando ela soube que ia ser mãe pela primeira vez, caos. Como é que é esse negócio? Teve que aprender na raça, na marra. E aí quando achou que estava tudo resolvido, veio outro. E aí começa de novo, mas aí é outra pessoa, é outra característica, é outra forma de tratar, é outra forma de cuidar. Às vezes você grita com um que escuta, se você grita com outro, chora. Por quê? Porque são pessoas diferentes e tem que haver essa habilidade necessária para cuidar, para zelar, para direcionar cada um de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua debilidade. E as duas se resumem aí no capítulo 5, nos ensinando que a gratidão é essencial na vida dos servos do Senhor. Porque o capítulo 5 é um cântico de vitória da Débora, do Baraque, da Jael e de todos aqueles que se dispuseram realmente a despertar-se, como o texto fala em 5, verso 12, desperta, Débora, desperta, e entoa um cântico. Por quê? Por que a gente aprende isso? Porque no meio do caos, no meio da batalha, antes, durante e depois, uma mãe está sempre cantando, está sempre louvando o Senhor. Antes da batalha começar, ela está se preparando para a batalha, já louvando, agradecendo ao Senhor pela batalha que virá. No meio da batalha, ela louva o Senhor, engrandece o Senhor. Por quê? Porque ela não está sozinha no meio da batalha. E depois, ela louva mais ainda, porque ela sabe que a vitória que veio é por causa da graça, da misericórdia e da fidelidade do Senhor, que nunca faltou na vida de uma mãe que busca a presença do Senhor. Nesse Dia das Mães, nós aprendemos com a Débora e com a Jael que as mães são chamadas para ser sábias, líderes espirituais em seus lares, como a Débora,
que as mães são chamadas para serem guardiãs vigilantes, prontas para agir com firmeza e coragem, como Jael. E que, acima de tudo, mães devem louvar a Deus pela fidelidade dele em todas as fases da sua vida. Queridas mamães, talvez você seja como a Débora, sobrecarregada, cheia de funções, ou silenciosa como a Jael, e pensa que ninguém está te vendo, se sentem excluídas, não vistas. Mas saiba de uma coisa, Deus te vê, Deus te conhece, Deus está contigo, e Deus usa você, mãe, na vida dos seus filhos. Deus usa você, mãe, na vida do seu esposo. Deus usa você, mãe, no seu lar, para ser um instrumento poderoso dele, para levar a sua casa, a sua família e as pessoas que você ama a uma transformação pelo poder do Espírito Santo, agindo em você e através de você, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Então, queridas, hoje celebremos as mães de fé, de coragem e ação, que são verdadeiras guerreiras, que com sabedoria e amor fazem a história dentro das suas casas um lugar da manifestação do reino de Deus. Às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, a fulana é uma guerreira, né? Até comentei com vocês já uma outra vez sobre isso, porque a mulher se sente muito elogiada, né? Quando fala que, nossa, fulano falou que eu sou uma guerreira. Mas na realidade, quando alguém te chama de guerreira, é porque ela está denunciando algo na sua vida. Porque quando te chama de guerreira é porque você está fazendo coisas que não eram funções suas. Você está sobrecarregada porque você está fazendo coisa que não era para você fazer. Mas como não tem ninguém para fazer, você não pode ficar apenas olhando. Você se coloca na brecha, toma uma decisão, clama pela presença do Senhor e vai à luta. Muitas, mas muitas mulheres que eu conheço são mulheres guerreiras. E eu queria pedir para você que é mãe, para você vir aqui à frente. Você vem aqui à frente, você vai pegar um vermelhinho daquele ali, um presentinho daquele ali, que é uma lembrança da nossa comunidade, para dizer para você o quanto você é especial, né? Então eu quero pedir para você, mãe, alguém ajuda aqui, tira esse negócio daqui, o pedestal, bota ele para lá, que eu quero que vocês venham, vem mães, pelo amor de Deus, por favor, mães, pegue e escolha um. Eu não vou dar, porque senão eu falo assim, o pastor escolheu. Não, você vai escolher um lá. Isso, aí vocês vão ficar aqui em cima. Cadê as mamães? Isso, escolhe e vai lá para cima. Bom, vocês vão distribuir. Isso, vai pegando. E tá faltando mãe, viu? Tá faltando. Vai, mãe, sobe, para de contar aí, sobe. Dá uma apertadinha aí para caber todas as mães no coisa. Ó, vem para cá. Cadê? A Marisa não está saindo, gente. Dá uma apertadinha mais para a Marisa aqui. Isso. Aí. Linda da minha vida, vem cá. Dá um para cada mãe ali, ó. Vem, Lu. Pega ali e oferta a cada uma das mães. Por favor.
Amém. Eu quero fazer um pedido para vocês, mães. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Saibam que todas vocês são muito especiais. São mulheres que Deus separou, mulheres sábias, mulheres sensíveis espiritualmente, mulheres corajosas, que Deus tem levantado para abençoar suas casas, para abençoar essa igreja. Eu queria que vocês agora, como mães, levantassem um clamor pelos filhos, pelos lares, pelas famílias. Vocês levantem um clamor agora, pelos filhos, pelos lares, para que Deus possa fazer a transformação necessária em vocês e através de vocês. Ó Deus, nas mãos do Senhor. Nas mãos nossos filhos, Senhor, que o Senhor esteja revestindo ele do teu poder, da tua graça. por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida. Senhor Jesus, para continuar a jornada, Senhor, até a sua volta, Pai. Salto. Abençoe o Benjamin junto com a fundação. Que haja perdão, Senhor. Livra do mal. Vai à frente, Senhor Deus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Agora, mamães, eu quero que vocês ouçam as orações dos filhos, dos esposos, de todas as pessoas que estão aqui. Nós agora estaremos intercedendo pela vida de vocês enquanto mães. Podemos levantar um clamor aqui, irmãos, pelas mães, em nome de Jesus. Eu te peço, Cristo, pela vida de cada mãe, Pai, que se inclui. Clamor, gente, é um negócio alto. Ó, solta a voz para que as mães ouçam as orações. Senhor Jesus, muito obrigado. Meu Pai, a cada uma delas, meu Pai, ao coração. Pai, porque na sua casa, Deus, ela tem...
cada uma delas, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. Só o Senhor sabe o que elas podem. Ilumine a vida delas, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, que ela possa chegar, Senhor Deus, à tenridade, com saúde. Jesus abençoe. Pai querido. Mas por tantas as mães, ó Pai querido, que estão nesse lugar, ó Pai querido, a esposa, homens E mulheres, Pai, dos teus... Te damos graças, Senhor, pelo teu cuidado, provisão, pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Louvamos a Ti e agradecemos ao Senhor pela vida de cada uma das mães aqui presentes, ó Pai. Louvamos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor fortaleça cada uma delas em nome de Jesus, no poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Fortalece a cada uma. Desperta, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que cada uma delas possa, ó Pai, assumir o seu lar como uma mãe realmente, ó Deus, assim como a Tua palavra orienta, ó Deus Todo-Poderoso. Fortalece a cada uma, dá discernimento, sabedoria e coragem, ó Deus, sensibilidade para instruir com amor, acolhimento, Senhor, que elas possam acolher, aconselhar, encaminhar, direcionar cada um, Senhor, que está debaixo da sua proteção, Pai amado. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor, Pai Todo-Poderoso, seja conosco hoje e sempre, ó Pai. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós nesta manhã, ó Pai amado. No nome santo de Jesus nós oramos ao Senhor.